E, Márcio, acredite, as pessoas vêm procurar a gente depois do óbito. Tem um negócio que é legal complementar, o que você tá falando, é que assim, ó, o brasileiro ainda não tem essa visão pro seguro. Por isso que eu gosto muito do assunto e sempre trago pessoas que são especialistas nisso pra gente poder desmistificar a imagem negativa do seguro, né? Então, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mais um exemplo. O próprio benefício do INSS não deixa de ser um seguro de vida. Sim, o seguro social. Seguro social. Sim. Então, assim, por quê? Tem as mesmas características. A diferença é que quem administra é o governo. É o Estado. É o Estado. Sim. Então, ali, por exemplo, o cara sofreu um acidente no trabalho ali e ficou afastado. Durante um ano. Um ano. Ele então, vai receber a aposentadoria dele. Ele vai ter ali 12 meses ali de uma indenização. Sim. Ou teve uma invalidez. Então, beleza. Então, vai aposentar e receber um salário aí pelo resto da jornada dele. Isso é o que o governo dá com valores menores. Eu vou te cortar um pouquinho e dar um gancho, na verdade, para aproveitar esse assunto que você está pautando, tá? Normalmente as pessoas ganham 5 mil, 3 mil reais. Quando ela se afasta pelo INSS, ela não consegue receber o mesmo montante que ela recebe no salário. Perfeito. E aí é aonde entra o seguro de vida. Por exemplo... Ele é complementar nesse caso. A Seguridade Social, na verdade, ela faz com que a pessoa não fique desamparada. Então, se ela ganha lá 5 mil reais, por quê? Porque ela tem comissão, tem hora extra, aquilo acabou. Então, aquele ganho de 3 mil, de repente, baixa para 1.800. Só que as pessoas fazem conta pelo salário que ela ganha. Normalmente, até mais, né? Todos vocês aí, normalmente a gente faz, infelizmente, até mais, o que é um grande erro, na verdade, mas a gente não vai entrar nessa pauta porque já é uma questão financeira. Sem dívidas bancárias. Depois você acessa lá semdividasbancarias.com.br que a gente vai te ajudar a resolver esse problema. Já é uma questão do Márcio, né? Já é uma questão financeira. Sim. Não é a pauta de hoje. Sim. Mas o que acontece? Você contrata um diário de incapacidade temporária, você complementa. Então, se você ganha 3.800, você vai ganhar da Seguridade mais os 2 mil reais. O diário de incapacidade temporária, ele vai te contemplar os 3.500. Sim. Não só Então você vai ter os 3.500 mais os 2.500 da Seguridade. Olha que interessante. Sim. Então você está passando por um momento difícil. Aí as pessoas falam, pô, aí é a hora de guardar dinheiro. Muito pelo contrário, cara. Você está passando por uma dificuldade onde você tem que comprar medicação, onde você tem que, de repente, fazer uma adaptação num carro que você não consegue ir. Você vai ter despesas extras e alguém da sua família, de repente, vai ter que parar de trabalhar durante 6 ou 7 meses para te auxiliar ou contratar alguém, né? Fora a capacidade também de produção. Por exemplo, esse exemplo que você deu do profissional que recebe hora extra, que tem um a mais ali, o que acontece? Se ele tá afastado, ele não tem esse ganho secundário aí. Então, assim, também diminui a capacidade. Por isso que é tão importante ele ter esse complemento, né? Fora que muitas vezes ele não volta 100%. Então, por exemplo, às vezes ele tem que mudar de profissão. Isso, perfeito. Ele não consegue, na verdade, ter uma performance semelhante à que ele tinha antes. Acho que é isso que você quis dizer. Isso, exatamente. Tá? Ou às vezes ele tem que até trocar a profissão, por exemplo, que não cabe mais. Isso, ele era um vendedor de alta performance, ia, voltava, tal, de repente ele teve um problema de saúde, teve um AVC, ou sofreu um acidente, por conta do acidente ele não consegue dirigir com mais facilidade. Ele pode se adaptar e voltar ao que ele era antes, tá? A gente nunca pode subestimar o ser humano, porque o ser humano ele é adaptável, né? Ele se adapta. Mas esse período de adaptação, esse reforço financeiro importante. É extremamente importante, Márcio. E assim, até o exemplo também que acontece bastante, e depois você pode compartilhar também, que você deve ter um monte de caso aí pra falar, que é o caso do empresário, né? Porque o empreendedor brasileiro, ele tem uma cultura, a maioria deles, né? Não vou dizer 100%, sim. Ele paga, ele recolhe a previdência dele normalmente um salário mínimo, às vezes o básico do básico. Então ele tem um prolabore às vezes maior, uma retirada maior da empresa, porque ele antecipa lucro, ele faz alguma coisa contábil ali pra pagar menos imposto, né? Que ele na cabeça dele, vou pagar menos imposto. Só que no final das contas, no momento desse aí que ele tem uma dificuldade, ele vai ter lá um salário, 2 salários, sendo que às vezes a renda dele é 10 mil reais. O grande problema talvez não seja nem a relação com a Seguridade Social com esse empresário, tá? Por quê? Vamos esquecer um pouquinho a morte, a gente já vai entrar nessa pauta, tá? Mas normalmente o empresário de médio, pequeno porte, ele é o cabeça do negócio. Isso. Tá? Então a ausência dele pode trava o negócio já. Pode fazer com que a empresa afunde, tá? Então a empresa afundando assim, não vai quebrar, mas vai diminuir um pouco os rendimentos dessa empresa, tá? O prolabore dele vai continuar, só que a distribuição de lucros que é feita na empresa, que já pagou seus impostos na totalidade, e quando ele faz a retirada em forma
sistema de lucros, ele não paga imposto, tá? É essa isso, questão que exatamente. você falou. Então, até por enquanto é assim, tá, Márcio? Tá? Existe o governo, não só esse, como todos os governos, já vem há muito tempo batalhando para que isso mude. Né? E as pessoas reclamam, né? Ninguém quer pagar imposto. Na verdade, eles falam, poxa vida, mas eu já paguei os impostos na totalidade na minha empresa, eu gerei um lucro líquido para mim, né? Para eu que sou sócio, e aí eu vou ter que pagar imposto de novo? Eles querem tributar em 27,5%, tá? Mas por enquanto não é assim, ok? Sim. Não é assim que funciona. Então, por que é importante ele ter uma invalidez por doença, invalidez total ou parcial por acidente? Porque de repente ele pode ficar aí durante um período muito longo, distante da empresa, e esse dinheiro que ele vai adquirir, ele pode até injetar na empresa. Sim. Tá? Ele pode até contratar alguém para substituí-lo enquanto ele tá e usar para que ele possa conduzir. Esses mesmos empresários, né, a gente tem uma grande dificuldade aí de fazê-los entender a importância do seguro de vida, porque a maioria deles tem patrimônio, tá? Patrimônio imobilizado, quer dizer, tem os caras têm casa, carro, terreno. Não estou entrando aqui no embate de novo, que eu acho que é uma questão do Márcio, tá? Deixar claro aqui que o Márcio que entende disso, eu não entendo da parte... Não vou falar que eu não entendo da parte de finanças, que seria maldade também, mas... Claro, eu sou um cara bem regrado financeiramente e tudo mais, mas assim, não sou especialista. Isso eu vou deixar pro Márcio responder depois, né? Até num outro podcast. Claro. Tem bastante vídeo também no canal no YouTube aí, a pessoa pode acho que dá pra todo mundo olhar essa questão. Mas o que acontece? Quando ele vem a faltar, quando ele morre, literalmente quando ele morre, tá tudo imobilizado. Então hoje o juiz bloqueia por ofício. Então chegou no cartório, o óbito, todos os bens são bloqueados. E a família tem 30 dias para entrar com abertura do inventário. E, Márcio, acredite, as pessoas vêm procurar a gente depois do óbito. Tem como fazer um seguro de vida? Eu falo, gente, não tem, já foi. A vida já foi. E é interessante que a gente procurou muito esse empresário, conversou muito com ele, fez e fala, cara, é uma despesa desnecessária. Agora faz uma seguinte conta. Todo mundo, vamos fazer uma seguinte conta. Eu vou pegar uma pessoa média aí de 45, 40, 43 anos. O cara vai gastar uma média de R$500 para ter 1 milhão de cobertura. Eu quero saber quem consegue manter um patrimônio com liquidez imediata por R$500 por mês. Você não consegue nem limpar a piscina, Márcio. Nem cortar o jardim, nem limpar a piscina da casa. Então, assim, você consegue deixar a sua família com um patrimônio de R$1 milhão. Eu tô falando R$1 milhão aqui, a gente tem gente que tem 60 milhões de patrimônio. Então, a gente tem que fazer uma conta baseado no patrimônio desse cliente. Tá? Claro. Qual é essa conta? Para que vocês possam saber. É 15%, tá? 15%. Uma média mínima de 15% do patrimônio precisa ter o seguro de vida para que a família não passe dificuldades para abrir o inventário. Por quê? Eu não posso afirmar para vocês, mas eu conheço gente, principalmente cidade interior, que conhece bem as famílias e se aproveita de uma situação semelhante a essa, sabendo que o patrimônio deles é grande e faz uma oferta. Fala, olha, uma casa de 1 milhão, eu ofereço 500 mil. O que a família faz, Márcio? Vende. E outra, tem muito... Eu não sei ao certo qual é esse número, tá? Mas eu sei que é muito grande o número de imóveis que não estão regularizados por conta que aconteceu exatamente esse processo. A pessoa morre, o dono do imóvel, a família não tem condição de regularizar. Tem multa, né? Aí é que acontece. Começa a ficar inviável, porque naqueles 30 dias eu não consegui recurso financeiro para regularizar, não fiz inventário, não fiz nada, tomou a multa, vai tendo essa correção, e chega um ponto que assim, a família nunca consegue resolver o imóvel porque não tem condição. Dinheiro, né? Aí você fala, olha, você tem uma casona lá, então, mas não dá pra vender, porque quem quer comprar não vai pagar, ou vai descontar, aí no final das contas... Ou a pessoa evita comprar, ela vai ter que financiar. E a casa não tem como fazer um financiamento porque ela tá inventário. Ou deprecia-se muito o valor, né? Então beleza, vale 1 milhão? Tá bom, tenho 500 mil aqui pra resolver esse pepino todo que vocês têm aí. E conheço muita gente que vende, viu, Márcio? Vende, faz o contrato de gaveta, vende. Mas também não regulariza, né? Não, ele acaba regularizando depois, porque ele vende o imóvel, contrata, ele já faz a regularização para que o cara possa pegar e regulariza tudo. Mas assim, ele perdeu R$500 mil. Né?